Olá, meus amigos, agora vamos falar de receptação, artigo 180. Artigo 180 está assim: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, em proveito próprio à lei, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Beleza. Aqui já começamos numa classificação básica que a doutrina vem classificando. A primeira parte, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, é chamada de receptação própria, em proveito próprio alheio. Ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba, oculte, é a chamada receptação imprópria. A receptação imprópria, então, é quando o cara, ele fala para uma outra pessoa que é de boa fé para adquirir uma coisa que provém de crime. Quem comete crime não é quem está adquirindo, é quem está influenciando. Bacana? Legal. Aí a pergunta de prova é possível um partícipe do crime de receptação? Porque aquele que está induzindo, na realidade, seria um partícipe, né? Sim, é possível. É possível se ele induzir um terceiro de má fé a comprar a coisa. Então ele diz para o cara que a coisa provém de crime e fica botando pilha para ele comprar. Aí o que bota pilha é partícipe do que está comprando. E o que está comprando responde por receptação própria. Beleza? Receptação é um crime de tipo misto, conteúdo variado, plurinuclear, de ação múltipla, porque tem várias formas de ser praticado: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar. Tem várias formas de ser praticado. Alguma delas, crime instantâneo, outra delas, crimes permanentes. Por exemplo, adquirir, crime instantâneo, receber, transportar é permanente, ocultar é permanente, então flagrante enquanto não cessar a permanência. Admite tentativa? Diz que tem que analisar caso a caso, mas em regra admite sim tentativa. Bom, receptação é um crime classificado como parasitário. Por quê? Porque ele sempre depende de um outro principal, que é um furto, um roubo, um estelionato, uma apropriação indébita. Precisa de um crime anterior, que é o crime principal, e a receptação é um crime acessório. Bom, mas apesar de ser um crime acessório, você vai ser punido ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Parágrafo 4º do artigo 180. Então não importa se o juiz conhece ou desconhece o autor do furto, não importa se o autor do furto é menor, né, um inimputável, não importa, você vai ser punido por receptação, porque é um crime autônomo. Bom, uma outra diferença se faz necessária trazer, que é o crime de receptação com favorecimento real, artigo 349 do Código Penal, que é você ajudar um terceiro a tornar seguro o proveito do crime. Então você auxiliar criminoso a tornar seguro o proveito do crime. Então, como é que é a diferença entre receptação e esse crime chamado de favorecimento real, previsto no artigo 349 do Código Penal, que é o crime contra a administração da justiça? Vamos lá, tem umas diferenças aqui. No favorecimento real, você é o seguinte, vamos lá. Imaginemos que uma pessoa tenha furtado, pede para que eu guarde para ela, porque eu sou amigo dela e tal. Eu estou só dando uma ajuda para ele. Então, eu vou responder por favorecimento real. Por que não é receptação? Porque no favorecimento real eu tenho que ajudar exatamente quem furtou. Receptação pode ser outra pessoa. No favorecimento real, além de você ajudar exatamente quem furtou, você não pode ter proveito econômico. Já no crime de receptação é um crime contra o patrimônio. Então, se você tiver proveito econômico, vai responder por receptação. Então, toma cuidado com isso aí. Guardar uma coisa que foi roubada, você pode responder por favorecimento real ou receptação. Depende desses dois detalhes. Se está tendo proveito econômico, é receptação. Se está ajudando um terceiro que não foi o que furtou, o que roubou, é receptação. Se não, você pode responder pelo favorecimento real, que é crime de menor potencial ofensivo, muito melhor. Receptação, a pena é reclusão de 1 a 4, não é crime de menor potencial ofensivo, mas cabe suspensão condicional do processo. O Código diz: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar de proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime. Bacana? Sabe ser produto de crime. Então é somente crime se o objeto provém de uma contravenção penal, é fato atípico. Beleza, vamos seguir.
Parágrafo 1º, a receptação qualificada. Como é que é a receptação qualificada? Aquela exercida no comércio. Mas não é só porque o cara é comerciante, ele comprou alguma coisa que vai ser sempre receptação qualificada. Não. Para ser receptação qualificada, ele tem que empregar a coisa no seu comércio. Então, exemplo, eu tenho uma loja de celular e eu compro celular roubado para vender na minha loja. Se eu compro um ar-condicionado roubado para colocar na minha loja, eu não estou tendo proveito revenda com isso. Então, não é receptação qualificada. Bacana? Tem que tomar cuidado com esse detalhe. Professor, tem que ser um comércio regular? Parágrafo 2º responde essa pergunta. Para efeitos do parágrafo anterior, considera-se atividade econômica qualquer atividade, o comércio exercido até em residência, regular, irregular, clandestino e até mesmo exercido em residência. Então não adianta essa conversa de que seu comércio era em casa, não importa. Vai responder por receptação qualificada se preencher os requisitos. Aí, salvo engano, a plena é 3-10. Deixa eu conferir. Vou colar. Receptação qualificada, errei. 3-8. 3-8. Então, já não cabe mais suspensão condicional do processo, né? E nem suspensão condicional da pena básica, porque aí teria que ser a pena a partir de liberdade de 2 anos, a mínima já aqui já é 3. Bacana? Vamos seguir. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que por sua natureza ou pela desproporção entre o valor ou preço ou pela condição de quem oferece, pode presumir ser obtido por meio criminoso. Salvo engano, é detenção de 1 mês a 1 ano. Vamos ver, vou colar. Parágrafo 3º, 1 mês a 1 ano. Dessa vez eu acertei, meu irmão. Ou multa, né? Ou multa. Então, crime de menor potencial ofensivo. Aqui, senhores, olha só. É a chamada receptação culposa. Se cai na tua prova qual o único crime contra o patrimônio que admite modalidade culposa, você marca receptação. Mas, professor, mas existe o princípio da excepcionalidade do crime culposo. Por que o crime culposo é excepcional? Porque tem que estar expressamente previsto em lei. Então, aqui não fala que é modalidade culposa. É por causa do parágrafo 5º. O parágrafo 5º diz assim, ó. No caso do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, a coisa é receptada de pequeno valor, o juiz pode deixar, dependendo das circunstâncias, pode deixar de aplicar a pena. Aí continua. No caso da receptação dolosa, aplica-se o parágrafo 2º do 155, que é o furto privilegiado, que pode substituir a pena de reclusão por detenção, diminuir de 1 a 2 terços, aplicar somente a multa. Ah, então se ele falou que essa parte é a dolosa, a parte anterior é culposa. Então, doutrina entende, na sua maioria, que sim, admite modalidade culposa, que é modalidade culposa, e o único crime contra o patrimônio que admite modalidade culposa é receptação. Doutrina falou, jurisprudência abraçou e assim ficou. Então marque na sua prova, sugiro que marque assim numa prova de concurso se você quiser acertar. Apesar de divergência, tudo bem? Com relação ao tema. Bom, professor, como é que são essas circunstâncias? Olha só, o que o parágrafo 3º diz? Adquirir, receber coisa que por sua natureza. Tem um cara vendendo no meio da rua um anel de diamantes. Você encontra vendendo um anel de diamantes? Então a natureza dessa coisa, você pode presumir que é produto de crime. Então, pela natureza, pela desproporção entre o valor e o preço. Quanto é esse celular na loja? 3 mil. Está me vendendo por quanto? 300. Não, então isso aí deve ser de coisa errada. Então, desproporção entre o valor e o preço. Ou pela condição de quem oferece. Código Penal é meio preconceituoso, o cara tem cara de bandido, você pode presumir que a coisa advém de crime. Bom, mas dependendo das circunstâncias, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Seria um perdão judicial. Como é que seria isso? Seu juiz, o cara ele me vendeu uma coisa que o preço é parecido com o que está na loja. O cara não tinha cara de bandido, estava de terno e gravata, então ele vai levar isso em consideração e pode deixar de aplicar a pena. É um perdão judicial. Bacana? No caso da receptação dolosa, que é lá no caput, se o cara é primário e a coisa é receptada de pequeno valor, o juiz pode deixar, o juiz vai aplicar o que tem os benefícios do furto privilegiado, que é substituir a pena de reclusão por detenção, diminuir de 1 a 2 terços ou aplicar somente a multa. Bacana? Legal. Superado isso, parágrafo 6º. Parágrafo 6º diz que a pena vai ser em dobro. Quando o bem for da União, Estado, DF, o DF entrou em 2017, tá? União, Estado, DF, município, concessionário de serviço público e sociedade de economia mista. A pena é o dobro, mas toma cuidado. Somente a pena do caput, na receptação própria e imprópria. Já foi objeto de prova, dizendo que a receptação qualificada, a pena é o dobro. Quando?
Quando bem for da União, Estado, DF, município, concessionária de serviço público ou sociedade de economia mista. Errado, não. Não se aplica ao parágrafo 1º. Essa pena em dobro somente se aplica ao caput, receptação própria e imprópria. Beleza? Para a gente finalizar, 180A, receptação de semovente, né? Então, você comprar, adquirir aí um semovente, né? Que foi objeto de furto. Aí o furto de semovente é um 55, parágrafo 6º, beleza? Que a pena é reclusão de 2 a 5 anos. Bom, é isso, terminamos receptação. Eu volto com o último vídeo falando das escusas absolutórias lá do 181, 82, 83. Valeu!